Israel anunciou agora que vai tomar Gaza definitivamente, vai pegar para ela, tá? E vai expulsar a ajuda humanitária da ONU e vai dominar o território. Isso, assim, surpreende um total de 0 pessoas. 0 pessoas, porque, inclusive, eu já vou deixar, antes de qualquer coisa, eu vou deixar, se você tem dúvida do porquê isso, né? Tem um motivo. Eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês falando o que é o sionismo, tá? Que é esse nacionalismo de Israel, mas que ele é imperialista, ele é neocolonialista. Por que Israel é um estado neocolonialista no Oriente Médio? Tem uma razão para isso. Por que eles são isso? Eles utilizam, né, isso como objetivo. Então não é... Aqui a gente não está falando do povo de Israel, não é nem do povo bíblico, do povo histórico, não é isso. A gente não está falando também do povo atual de Israel, os judeus. A gente está falando de política, a gente está falando de interesse econômico, político, territorial, a gente está falando de Estado e ideológico, tá? Então é o seguinte, eu vou abrir aqui para vocês, porque é absurdo, mas assim, surpreende o total de 0 pessoas. A questão é que agora foi colocado já estava sendo colocado com o Trump. Eu vou explicar isso para vocês, mas agora o Netanyahu resolveu assumir de vez. Assumir de vez. O que está acontecendo? Vamos lá. Primeira coisa, coloquei aqui porque eu consigo explicar direito, inclusive com o mapa. Você tem um plano, foi anunciado um plano para tomada definitiva. Quando ele fala definitiva, eles falam em entrar com tropas, exército de Israel, forças de defesa de Israel, em Gaza e sem plano para retirada, sem sair. Então vão tomar, eles não falaram, quando eles falam sem plano para saída, eles não falaram assim, não é agora, não é depois que destruir o Hamas, depois que derrotar o Hamas. Não, sem plano para saída. Ou seja, eles fariam ali um governo de Israel no território da Palestina e governariam, tá? Então isso foi aprovado pelo primeiro-ministro, que é o Benjamin Netanyahu, que está amando essa guerra, e eu explico por quê. Está amando essa guerra, queira você ou não, está amando essa guerra, porque além de colocar em prática os seus planos, receber muito apoio dos ortodoxos, que adoram isso, da extrema-direita de Israel, que apoiam Netanyahu nesse ponto de vista da guerra, ele continua no poder, continua no cargo e foge das críticas que são feitas a ele por corrupção. A guerra mantém Netanyahu no poder. Vamos lá. E aprovado pelo chefe do Estado-Maior de Israel, que é o tenente-general Yoav Zamir. Tá bom? Então esse é o plano. Daqui a pouco eu vou colocar os detalhes do plano para vocês. Quais são as etapas aí, né? Vamos lá. Justificativa. A primeira coisa que eu já quero falar para vocês. Existe uma justificativa e existe um objetivo. A justificativa é o que é falado pra gente. E é a justificativa que é onde as pessoas caem. Essa é a justificativa. Não confundir justificativa com objetivo. O objetivo é outro que eu vou mostrar para vocês. O justificativa, resgatar os 59 reféns que ainda estão em posse do Hamas. Eles acreditam que seja assim, que metade talvez desses reféns estejam mortos. O cessar-fogo acabou no dia 18 de março, quando Israel fala que não ia ter mais cessar-fogo e invadiu Gaza novamente, certo? Boa parte da população, dos mais de 2 milhões de habitantes que tinham sido transferidos para o IDO, né, para o sul do país para poder se proteger, começaram a retornar e aí os ataques começaram de novo. Mas ataques, ainda não há um domínio territorial. Ataques, invasão, ataques, mas não um domínio territorial. Muita gente morrendo, já são mais de 50, 60 mil mortos, a maioria são civis, mulheres, crianças, não preciso nem ficar falando aqui para vocês. Tem líderes do Hamas mortos, tem militantes do Hamas mortos? Tem, mas a maioria é de civis, de pessoas, tá? Como eu já falei para vocês em outros momentos, pessoas que, assim como eu, como você, acordava, tomava café, ia para a escola, ia para o cursinho, ia trabalhar. Vamos lá. Quando eles pretendem, já nas próximas semanas, que eles pretendem ainda passar um cheque para o Donald Trump, porque o Trump vai visitar o Oriente Médio na semana que vem. Então, lá 13, 14 da semana que vem, dia 13, 14 de maio. Depois disso, vai ser passado, certamente vai ter um encontro do Netanyahu com o Trump, e o Trump vai gostar. Primeiro, o Trump, desde que assumiu, vocês lembram, ele falou sobre transformar Gaza na Riviera do Oriente, encher de hotéis em Gaza, encher de redes hoteleiras viradas para o mar, né, utilizando o litoral todo do mar Mediterrâneo.
e falou assim, o povo lá vai poder sobreviver bem, vai poder viver bem. Aí, inicialmente, o que ele dizia? Que o povo, primeiro, para poder construir, ele falou que ia terraplanar, que ele ia destruir tudo, bombardear tudo, para depois construir. Certo? Ia tirar tudo de lá. E aí o povo, falou, e o povo vai para onde? O povo, digamos, mais de 2 milhões de habitantes. Ele falou assim, vai para Cisjordânia, desculpa, foi para a Jordânia, né? O rei da Jordânia falou, não, já tem muito palestino aqui e o povo palestino tem o direito de escolher ficar no seu próprio território. Aí ele falou do Egito, o Egito falou também que não, certo? O Egito falou que também que não. A Arábia Saudita achou um absurdo. A Arábia Saudita é um potencial aliado econômico do ponto de vista dos Estados Unidos. O Mohammed bin Salman, o rei da Arábia, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, mas defende a construção do Estado de Israel, de Palestino, né? A formação do Estado palestino. Falou, também não. E aí falou, como? Então, peraí, Trump, mas você queria que o povo da Palestina trabalhasse para as redes... Lembra que o Trump ele é um empresário da rede, entre outras coisas, de redes hoteleiras de luxo. Você vai deixar os palestinos para trabalhar? Inicialmente a gente achava que era, mas depois ele deu a entender que os palestinos não voltariam. Sabe? É muito confusa a fala do Trump. Ou não voltariam no sentido, não no sentido literal, mas não voltariam para o território que existia antes, mas sim para uma nova fase. Enfim, não seriam mais deles. Então, e o Netanyahu, quando ele anunciou isso, o Netanyahu estava no salão oval da Casa Branca, do lado, e riu quando o Trump falou isso. Vocês lembram disso? O Netanyahu ficou rindo. Ou seja, ele concordou com isso. Então, assim, eles vão esperar o Trump, porque eles certamente vão anunciar um plano para Gaza, assim que Israel tirar todo mundo, certo? Ou matar todo mundo, acabar com tudo e dominar definitivamente do ponto de vista político Gaza. Agora vamos para o objetivo. O objetivo é claro, a gente já está falando aqui. Justificativa é uma coisa, justificativa, derrotar Hamas e libertar os reféns. Isso é a justificativa. O objetivo por trás disso tudo é controle de Gaza por parte de Israel, dominando as rotas comerciais, tirando a autodeterminação do povo palestino. Falou assim, vocês não mandam em nada mais aqui, vocês não têm direito à escolha. Como se já tivessem, né, direitos ali. Vários direitos ali já são retirados porque Israel, Palestina, a faixa de Gaza é cercada por grades, por muros. Eles não têm para onde correr. Do outro lado você tem o Mar Mediterrâneo, o Egito também não deixa passagem. Certo? Então esse é um ponto. Agora a gente vai para ver esse plano, né? O plano. Aqui a gente tem aqui a zona tampão em Gaza. Isso aqui é importante porque foi citado no plano aí de Israel. As tropas ficarão em Gaza permanentemente, como eu falei para vocês, não há planos de retirada. E assim, não é derrotou o Hamas, eles não informaram nada disso. Ficou. Eles só estão esperando para poder, talvez, a visita do Trump, eles anunciarem um plano mais estratégico. Talvez venha aí aquela questão da Riviera do Oriente, lembra? 2,1 milhões de pessoas serão deslocados para o sul, porque eles vão começar pelo norte esse processo. Então, serão deslocados para o sul. Porque pessoas que voltaram para o norte de Gaza serão deslocadas novamente. O início dessa tomada vai ser pela zona tampão, que foi uma zona criada nesse conflito atual que a gente tem de Israel e Palestina, que é essa região vermelha que vocês estão vendo aqui, certo? Que é a região de isolamento de Gaza. Então, eles sairão por aqui, entrando no território aos poucos. Eles tomam aqui, já ficam falando, não tem plano para voltar. É assim, transformar Gaza dentro do território de Israel. O objetivo aí, talvez, depois seria tirar fronteiras. Agora vocês estão aqui. Ou não tirar, mas manter ainda, mas sob o governo de Israel. Eu acredito que nem tirar a fronteira, mas manter sob o governo de Israel uma população que vai ficar encarcerada ali. Num campo de concentração, que já existe, que é isso aqui. Isso aqui já é um campo de concentração. Ora você que vem aqui, um povo que lutou tanto pela sua liberdade, não é só no século XX, não. Um povo que luta por sua liberdade desde o início de sua história. Agora prendendo um outro povo. Mas se a gente quiser relacionar no século XX, porque existem grades aí. Agora eles estão o quê? Estou falando do Estado, estou falando do plano sionista, tá? Ideológico, não estou falando de um cidadão civil, um cidadão comum em Israel, não. A não ser que ele defenda isso também. E tem muita gente que defende, infelizmente. Mas
prendendo esse povo ali e, assim, governando, que eles ainda não governam. E aí, também foi aprovado pelo Estado-Maior a retirada da ajuda humanitária da ONU, inclusive médicos, enfermeiros, pessoas que promovem a ajuda humanitária da ONU em Gaza, morreram, muitos deles morreram com bombardeio de Israel, alguns não, todos eles criminosos, mas alguns assim, como alvo mesmo. Para estabelecimento de uma ajuda humanitária para aqueles que precisam da iniciativa privada que vai ser contratada por Israel. Então, vocês entendem, assim, a gravidade do que a gente está falando? Vocês compreendem? Eu sei, surpreende um total de 0 pessoas. Deixa eu voltar aqui para a minha cena. Surpreende um total de 0 pessoas. Isso de fato. Surpreende um total de 0 pessoas. Porém, gente, por exemplo, a União Europeia pediu, eles não fazem ultimato. Eles não fazem ultimato para Israel. O Emmanuel Macron ele não faz um ultimato. Israel, não faça isso. Eles pedem moderação. Sabe aquela questão de, assim, contra a Rússia, por exemplo, eles são leões ferozes. Contra Estados Unidos, contra Israel, são gatinhos. Vocês entendem? Vocês entendem o que está acontecendo? Mas isso pode gerar... Isso, com certeza, se isso acontecer, ou a gente fica esperando agora um anúncio mais definitivo, talvez venha com a visita do Trump, isso pode gerar mais conflito, escalada de violência. Por quê? Porque as coisas já não estão boas, por exemplo, com o Irã. Lembra que o Irã é aliado da Rússia. A China, por exemplo, está visitando a Rússia. O Xi Jinping está indo para a Rússia na celebração do Dia da Vitória da Segunda Guerra Mundial. Tem parcerias militares juntas. Eu não estou falando em Terceira Guerra Mundial, estou falando de escalada de violência no Oriente Médio mesmo. Sabe? Enquanto isso, o Líbano está sendo bombardeado por Israel até hoje. A Síria, a situação está instável. Por exemplo, o Iêmen está sendo bombardeado pelos Estados Unidos. Então, assim, a escalada na violência... Detalhe, isso foi perguntado para o povo de Gaza, da Palestina? Não foi perguntado. Inclusive, quando foi perguntado, quando falaram daquela questão da Riviera, do Oriente, de transformar tudo em redes de hotéis, sabe o que eles falaram? O que a população palestina diz? Que prefere morrer do que perder a sua autonomia no direito de escolha. Mas já não tem com o Hamas, mas eles ainda são o povo palestino. E aqui não é falando bem do Hamas. Sabe? Mas a população palestina mesmo até agora não é ouvida, né? Escutada, não é ouvida. Vocês compreendem o que a gente está falando? E isso aqui a gente já sabia, que o objetivo era esse. Agora ele só está mais claro para muita gente. Só que ainda assim vai ter muita gente que fala assim, mas quem... Sempre aquela justificativa do quem começou. Quem começou foi Israel. Na verdade foi a Inglaterra, foi o imperialismo britânico. No início do século XX, entregando as principais terras ali para os judeus. E dentro desse judaísmo, parte ali já vinha com o sionismo forte. Não todo mundo, não todos. Os palestinos foram jogados para territórios mais inóspitos. Propuseram a distribuição de terras, mas desde que os palestinos ficassem com as piores terras. Então, quem começou? Isso é obra do imperialismo. Isso é obra do imperialismo. Que o sionismo de Israel, não estamos falando do judaísmo, estamos falando do sionismo, questão ideológica, pegou para si, adotou e continua promovendo esse caos e essas mortes. Tá bom? Vou ficando por aqui. Vocês me veem que eu fico indignado, né? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Vai ter aqui quem começou. Aí, assim, a gente não está falando do povo bíblico, a gente não está falando de Israel bíblica, a gente está falando de geopolítica, a gente está falando de atualidade, a gente está falando de interesse político-econômico, tá bom? Então, guarda, com todo o respeito que eu tenho às religiões, guarde o seu discurso bíblico para você. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!